Bom dia, começando o nosso quarto dia de devocional. Ontem nós fizemos, nosso plano de leitura foi Gênesis, contamos ali um pouquinho a história de Noé e hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, os capítulos 4, 5, 6 e 7, que narra o início do ministério de Jesus Cristo. Lembrando aí que o nosso plano de leitura é de 1 ano. E após terminar esse vídeo, vá lá, faça a sua leitura desses capítulos, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Se eu pudesse, eu falava versículo por versículo, porque tem muitos ensinamentos. Jesus Cristo aqui, ele traz muitos ensinamentos para as nossas vidas. Então eu vou falar só um contexto geral destes capítulos. No capítulo 4 começa narrando sobre Jesus Cristo sendo tentado no deserto. Antes de começar o seu ministério, ele foi tentado no deserto. Ele estava ali de jejum por 40 dias no deserto e ele foi tentado. Isso me lembra quando nós falamos ali nos primeiros dias de devocional que Adão e Eva, eles foram tentados no paraíso e caíram. Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto e permaneceu firme. Nós aprendemos com isso que não depende do lugar onde você está. Você tem que permanecer firme, inabalável, em qualquer lugar. Você tem que permanecer na presença de Deus. Às vezes nós esperamos a melhor situação, o melhor lugar, esperamos as bênçãos para que nós possamos ficar firmes com Deus. E é o contrário, muitas vezes Deus te coloca no deserto, muitas vezes Deus traz uma provação para a sua vida para que você realmente se aproxime mais dele. É às vezes no momento de dor que você consegue ouvir melhor a voz de Deus. Essa tentação do diabo, ele veio para iniciar o ministério de Jesus. Ele nos mostrou que mesmo Jesus Cristo sendo Deus, ele veio como homem sujeito às mesmas tentações que eu e você nós enfrentamos todos os dias. E ao avaliar ali as tentações enfrentadas por Jesus, nós verificamos que nós passamos isso nas nossas vidas. São 3 situações aqui que nós aprendemos. Quando ali fala sobre transformar a pedra em pão, ali nós vemos uma necessidade física. São necessidades físicas que nós temos todos os dias de algo, pode ser um alimento, pode ser algo que nós queremos, mas são necessidades físicas, às vezes necessidade de uma cura, enfim, são necessidades que nós buscamos todos os dias. E ali o diabo, ele traz essa situação para Jesus Cristo, para que Jesus Cristo caia nessa tentação, mas ele estava firme ali no seu propósito. O segundo ensinamento que eu vejo, ele fala sobre afrontar a Deus. Lança-te daqui, né? Se realmente Deus te protege. Isso aí é uma afronta contra Deus. Isso nós verificamos aqui uma necessidade emocional, uma necessidade que nós temos em relação à segurança, se nós estamos realmente protegidos, se Deus está conosco. Então é uma necessidade que nós temos também, essa necessidade emocional. E o terceiro aqui fala sobre adorar ao diabo, né? Uma necessidade psicológica, uma necessidade de poder, de realização. Quantos artistas nós vemos por aí, que já artistas que muitas vezes que cresceram na igreja, que cresceram ouvindo a palavra de Deus e simplesmente entregaram a sua alma, simplesmente venderam a sua alma em troca de fama, em troca de poder. O homem, ele tem essa necessidade de poder, essa necessidade de realização, só que nós temos que lembrar que quem supre a nossa necessidade, quem supre a nossa carência, quem realmente nos faz ficar bem é Jesus Cristo. É só na presença de Deus que você vai se sentir realizado. Nada nesse mundo, nada material, nenhuma fama, nada, nem dinheiro vai te trazer o que Deus pode entregar na sua vida. Então, nesse capítulo aqui, falando sobre as tentações de Jesus Cristo, nós temos muitas lições para o nosso dia a dia, porque todos os dias nós passamos por tentações. Lembrando que tentação não é pecado. Pecado é quando você cai na tentação. A gente tem que ficar muito atento
porque surgem várias iscas ao nosso redor e nós temos que ficar atentos para não cair nessas armadilhas. Aí logo em seguida, no versículo 12 ali, vemos o início do ministério de Jesus. Ele começa pregando, curando, libertando ali na Galileia, e ele já começa a escolha dos seus discípulos. Então o ministério dele foi muito rápido. Os primeiros discípulos foram Tiago, João, Pedro e André, e eles deixaram tudo o que estava fazendo imediatamente e seguiram a Jesus Cristo. Imediatamente. Às vezes nós colocamos obstáculos para começar a fazer a obra. Mas eu preciso conhecer mais a Jesus. Mas eu preciso conhecer mais a palavra dele. Mas eu preciso ser batizado. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não. Jesus, ele escolhe seus discípulos e imediatamente eles já estão prontos ali. Eu quero seguir, eu quero fazer e pronto. Você não tem que esperar nada. Seu momento é começar agora. Capítulos 5 até o 7 aqui, nós aprendemos sobre vários ensinamentos de Jesus ali proferidos em Cafarnaum, em um monte. Provavelmente foram ali vários dias de pregação. Olha no versículo 4, voltando um pouquinho, versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então aqui, Jesus Cristo, primeiro, ele confirma o ministério de João Batista, porque João Batista ele pregava realmente isso: arrependei-vos porque já é chegado o reino de Deus, já é chegado o reino dos céus. E aqui Jesus Cristo ele confirma aquilo que João Batista ensinou, aquilo que João Batista pregou. E em Mateus ele fala reino, só uma curiosidade, ele fala reino dos céus aqui, porque como é um evangelho voltado mais para os judeus, eles não proferiam, eles não falavam o nome de Deus. Então ele coloca o reino dos céus, mas reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa aqui na palavra dele. E aí nós vemos vários sermões de Jesus Cristo ali, falando sobre tudo, comparando a lei, né, que eles tinham, mas indo muito mais profundo. Por exemplo, assassinato. Na lei, simplesmente basta você não matar, evitar matar. Mas Jesus Cristo ele ensinava para você evitar a ira, evitar o ódio. Ofertas. Na lei falava para você dar ofertas com regularidade. Jesus Cristo ensinou que você precisa ter um relacionamento com Deus, e isso vai ser natural. Divórcio. Na lei falava que você tinha que ser legalmente casado. Jesus Cristo, ele falava em viver um compromisso com o casamento. Não simplesmente você estar casado, mas você ter um compromisso, você viver esse casamento. Sobre adultério, na lei falava sobre evitar o adultério. Jesus Cristo, ele ensinava que, além de evitar o adultério, você tinha que manter o seu coração afastado da cobiça, os seus olhos afastados da mulher, do homem, seja você mulher ou homem. Vingança, na lei falava para você buscar a justiça para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele pedia para você mostrar misericórdia e amor aos semelhantes e amor ao próximo. Então, Jesus Cristo ele nos trouxe vários ensinamentos. Ele colocou capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Então, você veio para temperar, você veio realmente para trazer algo a mais àqueles que estão à sua volta. Você não é aquela pessoa sem sal, aquela pessoa sem sabor, aquela pessoa que tanto faz como tanto fez. Você veio realmente para fazer a diferença. Então a gente tem vários ensinamentos aqui, meu Deus, se pudesse a gente falava capítulo, versículo por versículo. Versículo 6, capítulo 6, versículo 3, por exemplo. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. É você ajudar o próximo sem ficar mostrando, sem ficar se eu fiz isso por aquele, eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados. Não, é você fazer e só Deus está olhando, sem se preocupar com plateia, sem se preocupar com holofote. Versículo 7. E orando, aqui versículo 7, e no versículo 9 começa
a oração do Pai Nosso, mas olha no versículo 7 do capítulo 6. E orando, não useis de vãs repetições. E aí no versículo 9 ele ensina como, né, orar o Pai Nosso. Esse vãs repetições aqui mostra que nós não temos que ficar repetindo oração. Às vezes nós estamos orando o Pai Nosso, por exemplo, só que o nosso pensamento está no nosso trabalho, o que eu vou fazer depois, saindo dessa oração aqui eu já vou assistir televisão. Você começa a viajar nos pensamentos. Quando ele fala para você não ter vãs repetições, é porque a oração é uma conversa com Deus, é uma troca de ideia. Quando eu oro aqui no final, eu não estou querendo fazer algo mecânico, mas eu quero conversar com Deus todos os dias. Você ora todos os momentos, você fica conversando na presença de Deus. Você não precisa de um ritual para estar na presença de Deus, basta você conversar com Ele e Ele está te ouvindo. Nós precisamos orar não até que Ele possa ouvir, mas nós precisamos orar até que nós possamos ouvir a voz dEle, porque Ele está presente. Ele está presente aí contigo, Ele está presente na sua vida, Ele está presente do seu lado. Basta você abrir a boca e Ele vai falar contigo. E a nossa oração não pode ser uma oração monólogo, não é só você que fala. Você tem que orar, falar, mas você tem que esperar também a resposta de Deus. Você tem que esperar Deus falar contigo. Então, às vezes você está orando e você deixa Deus no vácuo, porque você está orando, fala, e na hora que Ele vai falar contigo, você simplesmente sai, deixa Ele falando, sai da presença dEle. Não. Saiba também você falar com Deus, mas você ouvir a voz de Deus. Eu tenho vários ensinamentos aqui, o vídeo já está em 11 minutos e eu não quero parar, mas eu vou continuar aqui. Aí ele começa falando da oração do Pai Nosso. Eu poderia ficar 1 hora falando aqui só os segredos da oração do Pai Nosso. Eu vou começar a fazer alguns vídeos com estudos paralelos em relação a isso, como por exemplo esse aqui, o Pai Nosso. Meu Deus, que louco! Versículo 16 fala sobre o jejum, tem muitos ensinamentos sobre o jejum. Versículo 19 fala sobre o dinheiro. Olha o que o versículo 21 do capítulo 6 diz: porque onde estiver o tesouro, aí também estará o vosso coração. Então onde que está o seu coração? Seu coração está nas coisas materiais, está naquilo que o dinheiro pode proporcionar, ou está na presença de Deus? Quantos ensinamentos! Versículo 25 fala sobre ansiedade, que é um mal desse século, que é o nosso mal. Muitas vezes nós estamos ansiosos. O capítulo 7 começa falando sobre julgar o próximo. Esses dias apareceu aí um menino com pegaram ele roubando uma bicicleta, acho que foi isso aí no Brasil. E aí o tatuador foi e escreveu na testa dele sobre eu sou ladrão e vacilão, acho que foi algo por aí. Então assim, só que veio uma enxurrada de julgamentos, julgando o tatuador, julgando o ladrão. Então leia o capítulo 7 para nós aprendermos como... só um versículo, o versículo 1, por exemplo, do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Então só isso aqui já define, já é a resposta que você precisa quando você falar do próximo. Você nem sabe o que está acontecendo, você já está ali julgando uma situação. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Versículo 7, Jesus ensinando sobre pedir, sobre buscar, sobre bater. Versículo 13, ele ensina um caminho para o céu. Versículo 15 ao 29, ele ensina sobre o fruto na vida das pessoas. Versículo 21 até o 29, Jesus ensina sobre construir uma casa firmada na rocha, uma casa firmada em Jesus Cristo. Meu Deus, são 14 minutos de vídeo e tem muitos ensinamentos aqui, mas o que eu vou fazer agora é fazer uma oração e pedir para que você leia os capítulos de Mateus, capítulo 4, 5, 6 e 7, e quem vai ensinar cada versículo aqui, cada ensinamento vai ser o próprio Espírito Santo. Simplesmente faça essa oração, pare tudo que está fazendo e vai ler esses capítulos. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero orar por cada um que está assistindo esse vídeo. Senhor, são tantos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Primeiro nós aprendemos que o Senhor é um Deus e veio como homem para mostrar que as tentações elas estão à nossa volta, elas estão ao nosso redor, mas
que o Senhor venceu todas as tentações e assim como nós sofremos tentações todos os dias, nós possamos ficar firmes na Tua presença, livres do pecado, livres da sujeira. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que a cada dia que a Tua palavra possa nos libertar, que a Tua palavra venha curar as nossas feridas. Aqui o Senhor nos ensina sobre ansiedade, sobre onde está o nosso coração, sobre julgar o próximo. São tantos os